O mercado de cavalos no Brasil é um dos mais importantes do mundo, com grande produção e comercialização de animais de raça. O país possui diversas raças reconhecidas que são muito valorizadas em competições e eventos equestres. Além disso, a criação e o comércio de cavalos movimentam um grande volume de dinheiro no país, tornando-se um importante setor da economia. A criação de cavalos no Brasil é muito interessante e antiga. Os primeiros cavalos chegaram ao Brasil pelos colonizadores por volta do ano de 1541. A história muda em 1808 com a chegada dos tradicionais cavalos selecionados na Real Cordelaria de Alté, de Dom João VI. Esses cavalos deram origem à raça lusitano, uma das mais populares no país. Hoje no Brasil existe 26 raças de cavalos e outras 6 raças de pôneis, cada um com suas características e funções. O manga larga marchador é o líder em número de animais, com 644 mil cabeças. Outras raças importantes são o quarto de milha, o crioulo, o anglo-árabe e o gypsy horse. A equinocultura é um setor que movimenta bilhões de reais e gera milhares de empregos no Brasil. Os cavalos são usados para trabalho, esporte, lazer e terapia. Mas quanto custa um cavalo desse? Calma, para chegarmos nos preços precisamos passar primeiro pela seleção genética dos animais, que é um processo que visa melhorar as características desejáveis dos cavalos, como a conformação, a aptidão, a saúde e a pelagem. Existem diferentes métodos de seleção genética, como a seleção massal, a seleção individual, a seleção familiar e a seleção genômica. A seleção massal consiste em escolher os animais com base no seu fenotipo, ou seja, na sua aparência externa. Esse método é simples e barato, mas pode ser influenciado por fatores ambientais e não leva em conta a variabilidade genética dos animais. A seleção individual consiste em escolher os animais com base no seu valor genético, ou seja, na sua capacidade de transmitir suas características aos descendentes. Esse método é mais preciso e eficiente, mas requer o uso de testes de desempenho e de registros genealógicos dos animais. A seleção familiar consiste em escolher os animais com base no valor genético médio de seus parentes. Esse método é útil quando as características desejadas são de difícil mensuração ou só se manifestam em um dos sexos. Por exemplo, a fertilidade das fêmeas pode ser estimada pelo desempenho reprodutivo dos machos da mesma família. A seleção genômica consiste em escolher os animais com base no seu perfil genético, obtido por meio de marcadores moleculares que indicam a presença de genes relacionados às características desejadas. Esse método é o mais moderno e avançado, mas requer o uso de tecnologias sofisticadas e caras. A seleção genética dos cavalos pode ser feita para diferentes objetivos, como melhorar a conformação, a marcha, a resistência, a velocidade, a docilidade ou a cor dos animais. Cada raça tem seus próprios critérios e padrões de seleção, que devem ser respeitados pelos criadores. A seleção genética dos cavalos pode trazer benefícios para o esporte, o trabalho, o lazer ou a terapia com esses animais. Tá, mas quanto custa um cavalo desses? Já estamos chegando lá. No Brasil existem vários eventos equestres que acontecem ao longo do ano, envolvendo diferentes modalidades e níveis de competição. Alguns dos principais são: Expo Londrina é um dos maiores eventos agropecuários realizados no país, que acontece desde 1961 na cidade de Londrina, no Paraná.
Além de exposição de animais e produtos agrícolas, o evento conta com competições de hipismo, rodeio, laço e rédeas. Copa do Mundo de Hipismo é uma das séries de competições internacionais de hipismo criada em 1978 pela Federação Equestre Internacional. O Brasil é um dos países que cedia etapas da Copa do Mundo nas modalidades de salto e adestramento. As provas costumam acontecer em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Campeonato Brasileiro de Salto é a principal competição nacional de salto organizada pela Confederação Brasileira de Hipismo. O campeonato é dividido em categorias por idade e altura dos obstáculos e acontece em diferentes estados do país ao longo do ano. Campeonato Brasileiro de Adestramento é a principal competição nacional de adestramento, organizada pela Confederação Brasileira de Hipismo. O campeonato é dividido em categorias por nível de dificuldade das provas e acontece em diferentes estados do país ao longo do ano. Campeonato Brasileiro de Equitação é a principal competição nacional de equitação, organizada pela Confederação Brasileira de Hipismo. O campeonato é dividido em categorias por idade e nível técnico dos conjuntos e acontece em diferentes estados do país ao longo do ano. Quanto custa um cavalo desse? Vamos lá: o manga larga machador, o quarto de milha, o crioulo e o lusitano. Essas raças se destacam pela sua beleza, versatilidade, resistência e desempenho em diversas modalidades equestres. O quarto de milha 3/6 foi vendido por 24 milhões em 2016, sendo considerado o cavalo mais caro da história do Brasil. O outro exemplo é o cavalo manga larga machador Favacho Estanho, que foi vendido por nada mais nada menos que 7 milhões de reais em 2018. Para iniciar uma criação de cavalo pode variar de 150 mil a 800 mil reais, dependendo do porte e da qualidade do negócio. Além disso, o custo mensal de manutenção de um cavalo pode variar de R$ 500 reais a R$ 700 reais para cavalos criados em baias pequenas ou médias, até mais de R$ 1.000 reais para cavalos criados em baias grandes e com mais serviços. E quem são os maiores criadores de cavalos no Brasil? São eles Rancho das Américas, que pertence ao cantor Sorocaba e possui um grande plantel de cavalos quarto de milha. Aras Jaó pertence a Jami Alves de Oliveira e é um dos maiores criadores de cavalos manga larga. Aras Virgínia pertence a Virgínia Barbosa e é um dos maiores criadores de cavalos Gypsy Horse. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, deixe um comentário falando o que você achou do vídeo e também ative o sininho para você ser notificado do próximo vídeo que eu vou trazer aqui no canal.